E nós continuamos com muita informação. E olha, cresceu o número de denúncias de abuso sexual no metrô de São Paulo. A pesquisa foi feita com base em dados da Delegacia de Polícia que cuida das ocorrências nas estações de trem e de metrô. O número de casos registrados pela Polícia Civil aumentou 28%, de 96 casos para 123 ocorrências entre 2014 e 2015. Além disso, o ano passado registrou a maior quantidade em 5 anos de casos de importunação ofensiva ao pudor, que são passageiros que se aproveitam da superlotação para algum tipo de contato. Por se tratar de um delito considerado leve, quem o comete não pode ser preso. Para a Polícia Civil, o aumento do número de denúncias é reflexo de campanhas de conscientização. E você deve denunciar sempre. Não tenha vergonha, muito pelo contrário. Cada vez que aumentar o número de denúncias, é que nós vamos conseguir pelo menos intimidar os homens que continuam com essa prática. Com a sua coragem é que nós vamos conseguir acovardar esses homens que tentam se aproveitar das mulheres nos trens e nos metrôs superlotados. Uma cena impressionante. Uma jovem ficou prensada entre 2 carros no momento em que tentava entrar em um deles. Veja. As imagens mostram 2 carros estacionados. A dona de um deles aparece, mas em fração de segundos, ela é prensada entre os veículos por causa de um automóvel desgovernado. A jovem de 18 anos foi socorrida por populares, mas apesar do impacto, acompanhe novamente as imagens, ela teve apenas ferimentos leves. Este caso aconteceu em Anápolis, no interior de São Paulo. Ontem nós mostramos também uma imagem interior de Goiás, Anápolis, interior de Goiás. Ontem nós mostramos um caso aqui na rodovia Dutra, em São Paulo, com imagens também impressionantes. É aquele caso em que a gente sempre fala que a pessoa acabou nascendo novamente. Foram registrados os primeiros casos de contaminação pelo Zika vírus em presídios no Rio de Janeiro. Para evitar que a doença se espalhe, a Justiça determinou um reforço na fiscalização das unidades. O mosquito que causa dengue, chikungunya e zika agora ameaça a 3ª maior população carcerária do país. Nos 55 presídios do estado do Rio estão 45 mil detentos. Durante o carnaval, uma inspeção feita pelo Conselho Penitenciário do Estado revelou os primeiros casos de zika no sistema. Os 3 presos pertencem a uma unidade em Japeri, na Baixada Fluminense. O juiz da Vara de Execuções Penais notificou as secretarias de Saúde e Administração Penitenciária, solicitando medidas urgentes de prevenção, em especial nas unidades femininas, que abrigam 2.100 detentas. Só nesta penitenciária, no complexo de Jericinó, na Zona Oeste, cerca de 10% das presas estão grávidas. A região apresenta um dos maiores índices de infestação pelo Aedes aegypti do estado. Se há, numa unidade prisional de 3.000 presos, problemas de larvas de mosquito e de mosquitos concentrados, evidentemente que você terá ali um potencial de contaminação muito grande. Nos próximos dias, um juiz da Vara de Execuções Penais irá fiscalizar os presídios femininos para saber se as medidas de precaução estão sendo cumpridas. Para especialistas, locais fechados com grande concentração de pessoas, onde a limpeza e a manutenção não são constantes, favorecem a proliferação dos mosquitos. Se o presídio tem, é possível que no entorno também tenha. Então é bom que se faça uma ação conjunta. O Zika vírus é uma preocupação mundial e cientistas de todo o planeta estudam uma forma de combater o vírus e até mesmo, quem sabe, criar uma vacina. Por isso, um estudo pioneiro da USP detecta a ação do Zika vírus em minicérebros criados em laboratório. Veja agora como os cientistas trabalham para entender a infecção de Zika. Foi a partir de dentes de leite de crianças que o estudo, que promete trazer em breve novas revelações sobre o Zika, foi desenvolvido. Usando células-tronco, esta pesquisadora da USP desenvolveu sistemas nervosos in vitro. Eles têm um tamanho
de uma cabeça de um alfinete, né? Dá para você ver a olho nu. Na tela do microscópio, cada ponto redondo é um mini cérebro humano produzido em laboratório. Os pesquisadores criaram centenas deles há cerca de 9 meses, quando pensavam em desenvolver um estudo sobre autismo. Mas mudaram de rumo em dezembro, quando foram acionados para descobrir respostas para a rede Zika, uma força-tarefa criada para conter o avanço do vírus no país. A gente precisa saber o que esse vírus faz, como que ele faz para causar o que ele está causando, qual o mecanismo que faz ele produzir essa microcefalia. Por isso, os minicérebros foram infectados com o Zika. Todo esse material está armazenado nesta estufa. Aqui há estruturas que representam cérebros fetais em desenvolvimento e também células que reproduzem o sistema nervoso central de um adulto. Esses minicérebros que a gente produz, eles têm uma correlação de idade com a idade do feto no primeiro trimestre de gestação. Então, a gente tem isso e a gente também tem os neurônios maduros, né, que seriam estruturas que estão presentes no nosso cérebro, de pessoas que já nasceram. Ainda não se sabe por que o vírus é atraído pelos neurônios em formação de fetos e por que, até agora, mães de bebês com microcefalia não apresentaram comprometimento no sistema nervoso. Então, se esse vírus tiver atração pelo sistema nervoso, qualquer pessoa está sujeita a uma infecção no sistema nervoso por esse vírus. O nosso maior sonho é saber como é que eu impeço isso. O prefeito de uma cidade do interior do estado de São Paulo, suspeito de enriquecimento ilícito, está sendo investigado pela Polícia Federal, a Justiça Eleitoral e o Ministério Público. De acordo com a investigação, o político é dono de fazendas, terrenos, casas de luxo, entre outros bens valiosos. Acompanhe. Como prefeito, ele me solicita o valor de 5%, talvez, do contrato, que seria por volta de uns 100 mil reais. A denúncia feita por um médico já chegou nas mãos da Polícia Federal, mas é apenas uma das muitas contra o prefeito de Hortolândia. Um município com pouco mais de 215 mil habitantes no interior de São Paulo. Casas de luxo em condomínios fechados. Fazendas a perder de vista. Chácaras, galpões, terrenos. Um patrimônio milionário. Uma fortuna incompatível com o que ele ganhou oficialmente até hoje. Antônio Meira declarou à Justiça Eleitoral em 2012, quando concorreu à prefeitura, 5 imóveis, mas, na verdade, tem 5 vezes mais. Muitos imóveis estão em nome do prefeito e do irmão, o vereador Meirinha, também do PT. Os dois políticos são sócios neste escritório de contabilidade. A firma declarou não ter movimentações financeiras. Antônio Meira já ocupou vários cargos públicos. Em 1998, foi diretor do Fundo de Previdência dos Servidores. O salário, R$ 3.000. Na época, comprou 2 fazendas em Itapeva, também no interior de São Paulo. Um ano depois, virou diretor da Câmara Municipal com o mesmo salário. Adquiriu 2 chácaras em Hortolândia. Em 2006 e 2009, foi secretário de Finanças e depois de Saúde. Ganhava menos de R$ 5.000 por mês. Mesmo assim, comprou 4 lotes e construiu neste condomínio fechado. Entre 2010 e 2012, voltou a ser secretário de Finanças. R$ 8.000 de salário por mês. Mesmo assim, conseguiu comprar uma outra chácara. No dia 1º de janeiro de 2013, tomou posse como prefeito. O que também chamou a atenção da Polícia Federal é que os poucos bens declarados valem bem mais do que os registrados nos documentos. Ao levantarmos informações sobre isso, verificamos que alguns imóveis foram pagos com valores em espécie, altos valores em espécie. É o caso das fazendas em Itapeva. São quase 700 hectares de terra. As propriedades também revelam outro negócio da família Meira, a criação de gado. Na verdade, centenas deles. A fazenda tem sede, currais, alojamentos e máquinas agrícolas. O Ministério Público de São Paulo ouviu os antigos proprietários das terras.
Segundo eles, 67 hectares foram vendidos aos irmãos Meira por R$1,5 milhão, valor pago em dinheiro vivo. Mas o pagamento declarado no registro imobiliário é bem menor, R$ 439 mil, menos de um terço. Nada se compara ao preço de mercado das fazendas, R$ 15 milhões, sem o gado. A Justiça autorizou a quebra dos sigilos fiscais do prefeito, do vereador e das esposas deles. A suspeita é de que o patrimônio acumulado e não declarado pela família seja ainda maior. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de Antônio Meira, aqui neste condomínio em Hortolândia, do irmão dele, Meirinha, e no escritório de contabilidade da família. Os policiais estão atrás de documentos que possam comprovar a origem do dinheiro. Se realmente esse dinheiro em espécie, se comprovar que foram adquiridos bens e foram registrados por valores menores, pode-se também caracterizar até uma lavagem de dinheiro. Mas para lavagem de dinheiro tem que ter existido um crime antes. E a corrupção pode ser um deles. De acordo com testemunhas, o prefeito cobrou propina para a manutenção de contratos fechados com a administração de Hortolândia. Este médico é dono de uma clínica que prestava serviços para a prefeitura e passou a ser investigado pelo Ministério Público por suspeita de receber favorecimento para vencer a licitação. Mas o contrato de 5 anos acabou antes do tempo. Segundo ele, porque se recusou 2 vezes a pagar a propina exigida pelo prefeito. Na primeira vez ele era secretário de Assuntos Financeiros e ele num pedido que a gente fez para um aditivo, ele solicita um valor, ele escreve num papel 84 mil. E da segunda vez, ele já como prefeito, ele me solicita o valor de 5% talvez do contrato, que seria por volta de uns R$100 mil. Eu obviamente não aceitei e por isso a minha empresa foi sumariamente retirada do contrato. A cobrança de propina seria apenas um dos crimes cometidos por Antônio Meira. Este homem, que não quer ser identificado, revela que o político superfaturou o orçamento de uma reforma na Câmara Municipal. A minha planilha de orçamento estava em torno de R$ 9.600. No orçamento dele, ele colocou um valor maior, em torno de 56 mil. A gente está em cima de uma ponte, dessas que servem de cartão postal para muitas cidades e que também facilitam a vida dos moradores. Mas aqui em Hortolândia, ela é motivo de polêmica e suspeita. A obra de R$ 80 milhões nunca ficou pronta. A promessa do atual prefeito era concluir a construção até o fim do mandato, mas 3 anos depois, ela continua abandonada. No último ano de governo, a ponte continua ligando nada a lugar nenhum. Fomos até a prefeitura de Hortolândia para tentar falar com o prefeito. Por que não pode entrar? Depois de muita insistência, conseguimos entrar no prédio, mas apesar da espera, o prefeito Antônio Meira não apareceu para falar sobre o assunto. A assessoria do prefeito respondeu que não vai comentar as denúncias. O advogado de Antônio Meira disse que a diferença entre o valor real e o declarado se deve à valorização dos bens. Ele garantiu que nem todos os imóveis citados na reportagem pertencem ao prefeito. Já sobre a ponte, a prefeitura informou que a obra será concluída depois que o governo do estado finalizar o corredor metropolitano. A Secretaria Estadual de Transportes, por sua vez, afirmou que isso só deve acontecer no ano que vem. Nós mostramos aqui no Hoje em Dia a história de um casal que briga na justiça pela guarda do filho. Aquele menininho que apareceu em um vídeo nas redes sociais chorando e implorando para não morar com o pai depois da decisão de um juiz de Brasília. Nós mostramos, inclusive, com exclusividade, o depoimento do pai ao nosso repórter. Agora, a mãe vai entrar com recurso para tentar recuperar a guarda do filho. Veja. Há 2 semanas, a TV Record vem mostrando a história de Samuel, o garoto de 6 anos que enfrenta um dilema com a separação dos pais. Eu vou ficar com a minha mãe e não vou largar ela de novo. Por favor, me solta. Para entender como essa história começou, precisamos voltar a 2009.
ano em que Rosilene se casa com esse homem que pede para não ser identificado e que mais tarde será o pai de Samuel. Rosilene conta que com 3 meses de gravidez apanha do marido e o drama do filho já começa dentro da barriga. Na noite de casamento já começou as agressões, né? Então, assim, nós já começamos um relacionamento conturbado. Ela nos mostra o boletim de ocorrência registrado contra o marido em 21 de junho de 2009, com base na Lei Maria da Penha. Mesmo com o direito de ter o marido afastado, um mês depois, Rosilene desiste da medida protetiva e decide voltar a viver com um homem que promete ser um marido melhor. Foi quando as agressões se tornaram cada vez piores, porque ele jogava na minha cara a questão do que eu tinha registrado a Maria da Penha. Então ele sempre, nas agressões, ele jogava, né? Ele me agredia de todos os tipos, ele me batia, ele me socava. Rosilene afirma que, cansada de ser agredida meses depois, em outubro de 2010, ela decide ir embora de vez. Aí ele começou: você vai voltar? Eu falei: não vou mais voltar. Eu falei: a partir de hoje eu não volto mais para ir, não volto mais a morar com você. No ano seguinte, Samuel passa as férias com o pai. E meses depois, Rosilene dá a guarda do filho ao ex-marido. Rosilene, muita gente questiona o fato de você ter dado a guarda do seu filho para um homem que você mesma diz que é muito violento. O que te fez tomar essa decisão? O medo, né? Eu sempre falo isso para as pessoas, só quem passa pela situação que eu passei que sabe o que é o medo. O pai do Samuel disse que você ficou 3 anos sem ver o Samuel, isso é verdade? Não, em 2012 foi quando nós fizemos o divórcio, eu consegui trazer o Samuel para Brasília, fiquei com ele meu período de 15 dias, né, porque eu tinha a guarda de visita, fiquei com ele no período de 15 dias, levei ele de volta, mas as ligações para ele ficaram cada vez mais difíceis, ele não deixava, ele me privava de todas as formas de falar com meu filho. Agosto de 2015, Rosilene recebe denúncia da tia paterna de Samuel por telefone e também pelas redes sociais. Eu não posso falar muito, só pessoalmente. E você vendo Samuel vai entender o que eu estou falando. A tia paterna de Samuel demonstra ter medo do irmão. Pense em mim, que tenho uma filha. Vai sobrar para mim, que estou aqui. Por telefone, a tia paterna de Samuel diz ainda que o pai do garoto agride a própria mãe. Ele é agressivo. O nariz da minha mãe quebrado quebrou. Ele me batia na minha mãe. E que a avó paterna de Samuel está sofrendo com supostos maus tratos. Então, minha mãe chora, minha mãe sofre, minha mãe liga pra minha mãe tá chorando, porque ela fala que quer morrer. Ela pede a morte para meu menino sofrer. Eu desesperei, porque eu vi a situação dele todo de chinelinho, sabe? Aquela criança que estava apresentando aquele odor, não era um odor de criança bem cuidada. O garoto é ouvido pelo Conselho Tutelar do Riacho Fundo 1 e pelo Ministério Público do Distrito Federal. Nesse relatório, a assistente social do Ministério Público diz: os relatos embasam a tese de que a criança possa ter vivenciado situações de violência quando da convivência com o genitor e sua atual companheira. Nesse processo, segundo a advogada de Rosilene, o juiz de Brasília não ouviu Samuel, nem testemunhas. Também não levou em consideração os laudos do Conselho Tutelar do Distrito Federal, apenas cumpriu a decisão do juiz de São Paulo. Esse processo de busca e apreensão, ele é um processo mais rápido e o juiz não analisa nenhuma prova. Ele simplesmente olha se a pessoa realmente tem direito a ter a criança devolvida, que foi o caso. O pai apenas juntou só a decisão que ele concedia à guarda. Samuel então volta para São Paulo. Vamos entrar com um recurso no TJ para a segunda instância, que é um grupo de desembargadores que vai analisar o nosso recurso para reformar essa decisão e então Samuel voltar. E nós vamos agora às imagens ao vivo do helicóptero da Rede Record de televisão. Segundo a polícia, 3 suspeitos tentaram roubar uma loja de eletrônicos em Perus. A polícia foi chamada e, na fuga, os criminosos bateram o carro, capotaram o carro. 2 deles morreram.
Um está sendo socorrido neste momento. Você acompanha aí as viaturas de resgate e todo o trabalho da polícia e também do Corpo de Bombeiros. Isso aconteceu há poucos minutos em Perus, aqui na Grande São Paulo. Repetindo, eles tentaram roubar uma loja de aparelhos eletrônicos. A PM foi chamada e nessa tentativa de fuga, não sei se houve troca de tiros ou não, eles acabaram colidindo o veículo violentamente. Houve o capotamento do carro, 2 deles morreram e um está sendo socorrido neste momento. Flagrante, ao vivo para você, o telespectador mais bem informado de todo o Brasil. E olha, motoqueiros têm marcado festas perigosas em uma das praças mais famosas de Belo Horizonte. Até mortes já aconteceram no local. Moradores da região já cansaram de denunciar os abusos, mas até agora nada foi feito. Veja. Depois da meia-noite, a praça é tomada por motoqueiros. Um encontro que desrespeita as leis. É uma vergonha, sem conseguir dormir. Eles organizam uma festa que acontece toda semana sem autorização da Prefeitura de Belo Horizonte. Invadem a contramão e fazem manobras arriscadas. O som alto vai até 1, 2 horas da madrugada. Muitos moradores fizeram denúncias e a reunião de motoqueiros já terminou em violência. Um casal de namorados se envolveu em uma briga e foi espancado até a morte. Mesmo assim, outra edição da festa foi anunciada pelas redes sociais. O encontro, que recebeu o nome de Segunda Sem Lei, acontece nesta área nobre de Belo Horizonte. A praça atrai muitas pessoas por causa da vista e é um dos principais pontos turísticos da cidade. Nem mesmo a residência oficial do governador de Minas Gerais, que fica próxima ao local, parece intimidar os motoqueiros. Agora é oficial. O Ministério Público pediu explicações à Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo sobre o mutirão de catarata ocorrido no final do mês passado. 21 pacientes foram infectados por uma bactéria e perderam a visão do olho operado. Dona Maria Helena ainda não se conforma com o que aconteceu. Vai ficar assim, por isso mesmo? Eu ficar só com a vista? É diferente. A dona de casa estava entre as 27 pessoas que passaram pela cirurgia de catarata, feita em mutirão no final do mês passado, neste hospital público de São Bernardo do Campo. 21 pacientes foram infectados por uma bactéria e perderam a visão do olho operado. Alguns tiveram o globo ocular retirado para deter a bactéria. O Ministério Público começa a investigar o caso. O promotor responsável por abrir um possível inquérito civil, Marcelo Ciorilli, enviou um ofício à Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo solicitando informações sobre o mutirão do dia 30 de janeiro e que tipo de assistência será oferecida aos pacientes. O prazo para a resposta é de 5 dias. A Polícia Civil também vai investigar o que aconteceu, já que familiares registraram um boletim de ocorrência coletivo. E a Câmara de Vereadores do município pretende criar uma CPI para apurar o caso. Eu quero a justiça no que for preciso, em tudo, em questão de tudo. É uma pessoa completamente saudável, fazia tudo, cuidava dos meus filhos para mim trabalhar e hoje está assim. Em nota, o Instituto de Oftalmologia da Baixada Santista disse que foi contratado para fazer as cirurgias e que o médico responsável tem experiência e é capacitado, que os materiais seguem os padrões determinados em lei e passam por um processo criterioso de esterilização. A nota conclui que o Instituto prestou toda a assistência aos pacientes assim que foi detectada a infecção. Uma festa de comemoração de formatura deixou 3 mortos na zona norte do Rio de Janeiro. A repórter Carla Chaves tem todos os detalhes.
O casal comemorava a formatura em um bar com os amigos quando 2 bandidos armados chegaram ao local e anunciaram o assalto. Um cliente fez um movimento brusco, o que assustou os assaltantes, que começaram a disparar. Kelly Araújo, de 32 anos, foi baleada nas costas. O Manuel Silva, de 36, na cabeça. Os dois chegaram a ser levados para o hospital, mas não resistiram. Os bandidos foram perseguidos, um deles foi baleado e morreu no local. A divisão de homicídios investiga o caso. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Carla. E ainda no Rio de Janeiro, um morador foi baleado após um confronto entre policiais e traficantes na comunidade do Jacarezinho. Esse foi o 4º tiroteio registrado na região apenas nesta semana. O morador foi atingido no braço por uma bala perdida. A troca de tiros aconteceu após uma operação da polícia à procura de criminosos. Por meio das redes sociais, moradores comentaram que estavam assustados com o tiroteio. A Polícia Militar do Rio afirmou que um PM foi atacado por vários criminosos quando passava por uma rua da comunidade, dando início ao confronto. Você que nos acompanha sabe que nós temos feito aqui no Hoje em Dia diversos alertas com relação às pessoas que ficam soltando balões e colocando a vida de diversas outras pessoas em risco. O helicóptero da Rede Record mostrou alguns flagrantes ao longo do tempo e esta semana nós mostramos alguns também. Você vai ver agora imagens que começaram a circular nas redes sociais e que mostram o desespero de baloeiros após o descontrole de fogos de artifício presos em um balão. Nesse vídeo, um baloeiro aparece gravando com o celular no momento da subida de um grande balão. Ele aparece contente com a conquista, tá lá, olha lá, falando, fazendo a selfie, né? E o balão tá subindo, tá uma beleza, o céu azul e tá tudo tranquilo, tudo correto. Quando de repente, olha o que acontece aí, ó. Olha aí, ó. Os fogos começam a explodir e quase acontece uma tragédia. Todo mundo acaba correndo em desespero, evidentemente, olha aí, ó. Todo mundo tenta se esconder, não tem outra saída, né? Ninguém está entendendo, inclusive, o que está acontecendo, mas tenta proteção. Não se sabe se alguém ficou ferido, né, nesse momento aí. E nós sabemos que soltar balões, além do enorme risco de incêndios nas casas, nos telhados, na fiação elétrica, é crime, com pena de até 3 anos de prisão. Agora, com essas imagens circulando, inclusive nas redes sociais, porque aí nós estamos cobrindo, mas aparece, o rapaz aparece, ele mostra o rosto, inclusive, talvez aí a polícia, inclusive, possa fazer alguma coisa, porque ele assume, né, que está soltando esse balão e quase provoca uma grande tragédia contra ele próprio e contra os amigos e familiares que estão assistindo ao lançamento desse enorme balão aí. Quase acontece uma grande catástrofe. Quase 9 milhões de pessoas estão desempregadas no Brasil. Eu vou repetir, quase 9 milhões de pessoas. Num cenário desfavorável como esse, muitas pessoas aceitam exercer outras funções e com salários reduzidos. Acompanhe. Na agência de empregos, mais uma tentativa. Desde outubro, Alessandro procura trabalho e novamente não encontrou. Estou me candidatando para várias funções que aparecer, eu pego. Cássio está na mesma situação. Sobrevive no mercado informal. Sou eletricista também e estou dando uma controlada no orçamento. No setor de serviços administrativos e complementares, que inclui atividades como limpeza, segurança e recepção, o desemprego começou a aumentar no meio do ano passado. Em agosto, setembro e outubro, foram fechadas 420 mil vagas, na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Existe sim uma taxa maior de profissionais no mercado e a agência ela não está conseguindo dar conta desses candidatos que vêm nos procurar. As nossas vagas elas não têm sido suficientes para. O setor de serviços foi fundamental para o aumento do mercado de trabalho formal no Brasil durante os anos de crescimento econômico. As demissões agora atingem principalmente os profissionais menos qualificados e com mais dificuldade de conseguir um novo emprego. E quando a vaga aparece, a condição não é mais a mesma que o trabalhador tinha antes. Quando você tem empregos disponíveis, força de trabalho de reserva no maior nível, o que acontece com o custo?
ele reduz também. Mônica era coordenadora de atendimento numa clínica e acabou dispensada há 6 meses. Agora foi aprovada para um novo emprego, mas o salário é 1/3 do que ganhava antes. O cargo é inferior ao que eu tinha antes, mas assim, eu me reestruturei, me readaptei para aceitar o que o mercado realmente está oferecendo. A guerra contra o Aedes aegypti é intensa e, por ser um mosquito resistente, é preciso comprometimento de todos nós para combater os focos. A população também tem que fazer a sua parte. A repórter Ana Paula Neves acompanhou de perto o que está sendo feito em alguns bairros. Veja a reportagem. Um mosquito que transmite 3 doenças graves. Dengue, zika, chikungunya. O Aedes aegypti precisa do quê para se desenvolver? Água limpa e água parada. E onde o mosquito encontra essas condições? Em pneu, caixa d'água tampada e essas coisas assim. Se até as crianças sabem como evitar a proliferação do Aedes aegypti, por que então o número de casos de pessoas infectadas por esse mosquito só aumenta? Entenda o ciclo de vida desse mosquito mortal. Quando um macho e uma fêmea copulam, ela precisa do sangue de um mamífero para gerar novas vidas. Assim que pica alguém, os ovos se formam e a fêmea do Aedes aegypti procura locais para depositar esses ovos. Escolhe bem, vê recipientes que acumulam água limpa e os deixa grudadinhos ali na borda. O ovo logo vira larva e depois de 12 dias, eis mais um mosquito no mundo, pronto para se reproduzir e, se for fêmea, estará faminta pelo nosso sangue. Pica quem? Eu. Se ele picar você, o que vai acontecer? Vou pro hospital. O Aedes aegypti é um mosquito muito resistente. Se estiver contaminado com dengue, zika ou chikungunya, não sente nada e vai transmitir a doença para o ser humano. Basta uma picada. Agora tem bastante criança, né? Já com problema, né, do zika. Nós temos que tomar cuidado com ela também. Para eliminar o mosquito é indispensável unir forças. Nós estamos acompanhando o trabalho dos agentes da Prefeitura de São Paulo, é um trabalho de nebulização. Então são homens que estão devidamente equipados, usando máscaras, roupas especiais, e esse equipamento aqui, dentro desse galão, tem veneno. Então é um veneno que vai matar os mosquitos que estão voando por aí. A população sai dos imóveis e retira os animais também. Fica 30 minutos fora da residência, enquanto os agentes espalham essa fumaça de veneno que vai matar os mosquitos. Os moradores recebem um folheto explicativo de como eliminar criadouros e também como é que são os sintomas da dengue, zika e chikungunya. O seu José Genário teve dengue hemorrágica no ano passado. Ficou mal. Pensei até que ia morrer. A casa dele fica nos fundos de um terreno baldio que todos os vizinhos conhecem bem. Você vê, por exemplo, que tem um terreno aqui, ó, as pessoas durante a noite ou mesmo durante o dia estão jogando pneu, estão jogando lixo, jogando coisas que acumulam água. Então o senhor acha que também as pessoas acabam não tendo noção de que é tão perigoso assim? Sem noção. Vê na televisão, mas não dá o valor necessário àquilo que pode ser uma causa prejudicial à saúde da própria família da pessoa. Em todo o país, o Ministério da Saúde encontrou quase 5 milhões de imóveis fechados que podem ter criadouros do mosquito. Moradores deste condomínio, que fica ao lado de um terreno abandonado, estão muito preocupados. Um funcionário já ficou doente. Não desejo para ninguém pegar dengue. Está muito perigoso hoje em dia. E às vezes pode ser a dengue, às vezes pode ser a zika. E fiquei afastado de um bom tempo daqui do serviço. Eu tive que correr muito atrás para conseguir ainda me manter no serviço, para não deixar ninguém ocupar meu lugar. A dona Silvana reclama de uma espécie de lixão a céu aberto que tem em frente à casa dela. A área é particular.
Infelizmente, né, por causa desse terreno, dessa sujeira, que ninguém toma providência, eu já tive dengue, a minha vizinha está com zika e outros vizinhos que eu soube também está com dengue. Então, está muito forte essa doença aqui no bairro. Falta a ação do poder público para forçar os proprietários a cuidarem desses terrenos. Agora, e a população? Tem feito a parte dela? O assunto é muito sério, mas parece que nem todo mundo se conscientizou ainda. Olha, só para se ter uma ideia, no ano passado, os agentes da prefeitura voltaram a cerca de 37 mil endereços de pessoas que tinham sido infectadas pelo Aedes aegypti. E acredite, encontraram quase 12 mil focos de criadouros do mosquito. Recipientes com água limpa e parada, ambiente ideal para o ciclo de desenvolvimento do mosquito. Esse inseticida ele vai matar o mosquito que estiver voando agora, né? Daqui 30 minutos, encerrada essa ação, esse inseticida já não faz efeito mais. Então a população precisa contribuir, eliminando os criadores para evitar que novos mosquitos se reproduzam e apareçam aqui na região. Mata na hora, mas se ficar um pouquinho de água lá, já vem o mosquito já vem lá e põe de novo. Então não adianta, se cada um não fizer a sua parte. Nessa guerra contra o Aedes aegypti, todos temos que nos comprometer. Eu tenho consciência que a gente tem que ter mais responsabilidade, no caso, para que não venha acontecer com as pessoas em nossa volta também. É uma guerra mesmo. E a repórter Ana Paula Neves, que fez essa reportagem, tem mais informações ao vivo sobre a Ação Nacional de Combate ao Mosquito Aedes aegypti. Ana Paula, conta pra gente mais detalhes de como vai ser essa ação e nunca um bordão pode ser tão bem utilizado como "Sai, Zika!". Oi, César, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, que situação difícil, né, que o país está enfrentando em relação a esse mosquito que é uma praga, esse Aedes aegypti, né? É uma praga mesmo. Bom, o que vai acontecer amanhã? O dia D de combate à dengue. Então, um dia nacional em que 220 mil militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica vão atuar junto com agentes de saúde municipais em 350 cidades brasileiras. Essas cidades, elas foram escolhidas com base no número de casos de dengue do ano passado. Então, onde mais pessoas foram picadas pelo mosquito é onde esses agentes, junto com os militares do Exército, Marinha e Aeronáutica, vão atuar. Como é que vai ser essa operação? Eles vão parar na casa das pessoas, pedir por favor para entrar e entrar nas casas para tentar eliminar os criadouros do mosquito. Criadouros, né, César Filho? Muita gente fica pensando, o que é criadouro? Então, para ficar bem claro, criadouro é recipiente que pode acumular água. Que recipiente é esse? Um brinquedo que está lá jogado no quintal, ficou lá um tempo. Uma panela velha que está lá no quintal, sabe, que ninguém cuida? Então, aquela. O vasinho, o prato do vaso da plantinha, a mesma coisa. Então, são esses recipientes que a fêmea do Aedes aegypti escolhe para colocar os ovos ali na beiradinha e aí esperar a água chegar. Quando vem a água, em 12 dias, o ovo vira de ovo para larva e de larva para mosquito. Então, esse é o ciclo que a gente tem que interromper, só depende de nós mesmos. Então, o que está dentro da nossa casa, nós temos que fazer. Bom, essa ação vai acontecer amanhã, parecida com o que nós já mostramos no início do ano, uma ação que aconteceu com o apoio dos militares do Exército aqui em São Paulo, e é muito importante que vai demonstrar à população que o país está em guerra contra esse mosquito, essa praga que é o Aedes aegypti. Só este ano, olha, nas 3 primeiras semanas, viu, César Filho, para eu encerrar aqui, o Ministério da Saúde recebeu 73 mil notificações de casos de dengue. É um número quase 50% maior do que aconteceu no ano passado, no mesmo período. Quer dizer, vamos viver uma epidemia, né, gente? Esse é o problema. E o mosquito que transmite a dengue também transmite o Zika vírus, que já foi encontrado em 21 estados brasileiros, e também transmite chikungunya, uma febre que já tomou aí 20 mil brasileiros. Então, é um problema de saúde pública, temos que fazer a nossa parte. Todos os dias, 15 minutos de vistoria em casa, estaríamos livres dessa praga aí, que é o mosquito Aedes aegypti. Sai pra lá a Zika, sai pra lá chikungunya, sai pra lá a dengue, né, César Filho? Sem dúvida, Ana. Obrigado pelas informações, uma ótima sexta-feira para você. De Ana para Ana, da Ana Paula Neves para Ana Hickman, que tem uma dica também para a gente ficar livre dessa Zika. Sai, Zika! Então, eu estava escutando a Ana Paula falar agora e realmente 15 minutos é o que serve para a gente conseguir
terminar com esse mosquito. Na minha casa, por exemplo, eu não tenho pratinho embaixo dos vasos, mas aí a gente percebeu que nos ralos da casa, tanto de dentro de casa quanto da área externa, fica sempre um resto de água. Então o que a gente fez? Compramos telinha, você compra em casa de material de construção, é super barato. Em cada ralo você tira a tampa, coloca um pedaço dessa tela e fecha. Isso evita que, se por acaso tiver larvas dentro do ralo, esse mosquito não consegue sair e nenhum mosquito consegue entrar. É uma forma de tentar eliminar um ponto que normalmente a gente não vê. E de tempos em tempos você tem que fazer a limpeza dessa telinha. É barato e funciona. Boa ideia, Ninha. E olha, para provar que isso é uma guerra de verdade, Brasil e Estados Unidos firmaram um acordo para criar uma vacina contra o Zika vírus. A parceria é entre a Universidade do Texas e o Instituto Evandro Chagas, do Pará. O governo brasileiro vai disponibilizar o equivalente a 89 milhões de reais nos próximos 5 anos. A previsão é que a vacina seja desenvolvida em até 2 anos. O acordo ainda prevê um comitê de coordenação que vai se reunir pelo menos 2 vezes ao ano para analisar os progressos alcançados. Outros órgãos também devem participar, como a Organização Mundial da Saúde. E um homem de 44 anos morreu durante o treino em uma academia dentro de um shopping. A vítima teve uma parada cardíaca e não sobreviveu à tentativa de reanimação da equipe do SAMU. A academia disse que o aluno estava apto à prática de atividades físicas. Segundo testemunhas, o homem havia feito um breve período de aquecimento na esteira e em seguida desmaiou. As causas da morte serão investigadas. O caso aconteceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E o intenso calor tem causado prejuízos para criadores de gado no Rio Grande do Sul. A queda na produção de leite chega a até 15%. Sombra e água fresca não são o bastante para o rebanho. O calor é tão grande que nem o gado aguenta as altas temperaturas. Abílio deixa os animais o dia inteiro embaixo do galpão, onde instalou 12 ventiladores. As 74 vacas de leite garantem o sustento da família, que vive no interior de Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha. Logo que botei o primeiro ano, foi uma maravilha. Segundo, bom, agora já estão vendo que vão ter que botar aspersores de repente para o ano que vem, porque o calor é bastante, né? Todo esse cuidado não é exagero. Com o calor, as vacas ficam estressadas, sem ânimo de pastar e produzem menos leite. A redução pode chegar a 15%. A sequência de dias com temperaturas acima dos 30 graus só aumenta a preocupação dos criadores. No campo, o gado fica distante da chamada zona de conforto térmico, entre 13 e 18 graus. O ventilador ajuda bastante, mas se a gente associar ao ventilador uma nebulização com umidade, isso associado favorece mais ainda ao bem-estar do animal. A solução é diminuir o impacto do calor para melhorar a qualidade de vida dos bichos. Toda a criação de Daniel passa o verão em um ambiente climatizado e tem até chuveirinho para refrescar. Para 2017, ele pretende instalar novos equipamentos. Tem que fazer todo o fechamento do galpão e instalar sistema de ventilação cruzada, né? Onde aí sim você consegue baixar 10 graus a temperatura em relação à temperatura ambiente e os animais têm uma sensação térmica muito melhor, né? É um sistema muito mais eficiente, né? Você que acompanha Hoje em Dia certamente se lembra do Hulk, aquele cachorrão que ficou famoso nas redes sociais do mundo todo por ser o maior pitbull do mundo e pesar quase 80 quilos. Agora são os filhotes dele que fazem sucesso. Um deles, de apenas 4 semanas, teve a primeira aula de natação. Dentro de uma banheira ensaiou as primeiras braçadas, as primeiras patadas. O cãozinho e os irmãos são treinados pelo dono, que costuma preparar animais para a segurança. Segundo ele, as aulas de natação preparam os cães para enfrentar qualquer tipo de situação. O pai, Hulk, supervisiona tudo bem de perto. Olha a cara do Hulk, olha só o tamanho do Hulk. Impressionante, né? Impressionante. Agora você vai ver um flagrante muito curioso na Paraíba. Um macaco supostamente embriagado subiu no telhado e ameaçou com uma faca quem tentava se aproximar. O animal teria bebido escondido a cachaça que sobrava nos copos dos clientes que deixavam o bar.
o macaco pegou a faca do tipo peixeira e subiu no telhado. Olha a faca! A polícia foi chamada, mas quem conseguiu desarmar o macaco foi uma funcionária do bar. Felizmente, ninguém ficou ferido, o animal foi capturado e agora eles vão ver, a Defesa Civil vai ver o que fazer com esse macaco aí que parece que saiu do filme Se Beber, Não Case. Uma apresentadora de televisão levou um tombo ao vivo no estúdio. Ticiane Pinheiro, preste atenção para você não se aventurar em nada parecido com o que você vai ver agora. Essa queda aconteceu quando esta apresentadora fazia um movimento de polydance. Olha aí. A apresentadora comandava um programa na França e quando subiu na barra de ferro e tentou um movimento mais difícil, dá uma olhada, Tiziane, olha aí, ó. Olha, agora deixa comigo, é tudo, opa! Olha aí, ó. Ela despencou e bateu com o pescoço no chão. Ela levantou rapidamente, disse que estava bem, mas mesmo assim a apresentadora foi imobilizada e levada para um hospital por precaução. Por sorte, ela não sofreu nenhum ferimento grave. Ô, César, Tá eu já me aventurei em polidense, Eu só sei. que depois dessa eu não vou mais me aventurar, não. Olha a foto da nossa amiga aí, ó. Olha aí, ó, como é que ela saiu. E rindo. Aí, tá tudo bem, tá tudo rindo. Tá tudo certo, bem, né? Agora, olha, tem um outro vídeo que está bombando nas redes sociais que você vai ver agora. E é o que acontece quando um bebê cai numa brincadeira feita pelo próprio pai e pelo tio. Que dó. Que são gêmeos. Olha só, o garotinho percebe que está acontecendo algo errado. Quando está no colo do tio, que está com a camisa rosa, ele aponta para o pai, que está de blusa cinza. Mas a situação fica confusa quando ele olha para o tio e muda de ideia, achando que ele é o verdadeiro pai. Os dois gêmeos se divertem com a reação da criança. Chegam a trocar os óculos para dificultar a decisão do bebê. Olha só. O vídeo foi postado pela família, faz um sucesso danado da internet, já teve, para que você tenha uma ideia, mais de 12 milhões de acessos. Coitado, olha lá, ele vai lá, papai. Aí quando ele chega no colo do tio, não, esse aqui é o papai. Não, aquele lá é o papai. Imagina a confusão na cabeça do bebê, impressionante, né? Olha aqui, você acredita no primeiro amor? Ele pode ser definitivo? Você vai ver agora histórias de anônimos e famosos que voltaram à primeira paixão depois de outros relacionamentos. O primeiro amor dura para sempre? A especialista tem lá suas dúvidas. Não se tem muita referência na adolescência. Como é que eu posso saber que esse realmente é o grande amor da minha vida? Mesmo assim, quase todo mundo tem uma história para contar sobre a primeira paixão. É muito lindo, sabe? Nunca aconteceu novamente, como a primeira vez. Para muita gente, o primeiro amor é o mais especial. Depois dele, até surgem outros amores, mas aquela primeira paixão não sai da cabeça. E se o destino resolver entrar em ação? Será que o primeiro amor pode mesmo ser retomado? Quando a pessoa gosta, a pessoa volta, né? Se eu reencontrasse e sentisse aquilo que eu senti pela primeira vez, eu acho que eu ficaria com ele sim. Uma história assim aconteceu com a apresentadora Adriana Bombom. Aos 18 anos, ela teve um namoro que não deu certo com o empresário Adrien Cunha. Mais de 2 décadas se passaram. Separados, Adriana e Adrien foram cuidar cada um da própria vida. Se casaram e tiveram filhos com outras pessoas. No caso dela, com o sambista Dudu Nobre. Adriana se separou, Adrien também. Depois, eles ficaram algum tempo solteiros e se reencontraram por acaso em um shopping de São Paulo. O resultado? Um novo namoro e agora um noivado. E com promessa de casamento. Algo parecido aconteceu com a atriz Carolina Dickmann. O atual marido da atriz, Thiago Workman, foi a primeira paixão dela ainda na adolescência. Na época, eles nem ficaram juntos. Tudo não passou de um amor platônico. Carolina se casou com o ator Marcos Frota e teve um filho.
Davi, hoje com 16 anos. Já separada, ela reencontrou Tiago também por acaso. Os dois logo começaram a namorar e hoje são pais de José, de 8 anos. O apresentador e cantor Ronivon também foi a primeira paixão platônica da mulher dele, Kika. A primeira vez que ela viu o futuro marido foi na capa de um disco do cantor. E você beijava assim? Era isso? Eu beijava. Muito, muito, muito. Senti que os passarinhos... Era um sonho quase impossível. Ronivon era um sucesso entre as adolescentes naquela época. Tristonhos e até emudeceram. Kika tinha 11 anos, Rony, 22. Mas os dois moravam no mesmo bairro e as famílias logo se aproximaram. Toda semana eu ia para o programa da Record e lá ficava babando lá nas primeiras... Mas era um amor de criança. Era um amor de fã, Kika? Era de fã. Com o tempo, os dois perderam contato. Rony se casou 2 vezes, Kika, 1. 16 anos depois e novamente descomprometidos, os dois se reencontraram. Quando o Rony apareceu, que eu revi depois de tantos anos, meu coração parecia que ia explodir. Eu falei, não, eu acho que eu não vou aguentar ficar de pé. Kika percebeu que o amor de criança se transformou em amor de mulher. Mas para Rony, ela não passava de uma grande amiga. Eu estava solteiro, eu sou pai com guarda de filhos e estava eu e meus filhos nessa casa. Reatamos, né, os laços de amizade. Aí começou a torcida. Os filhos de Rony do primeiro casamento queriam que o pai ficasse com Kika, mas ele não cedia. E assim foi por alguns anos. Até que durante uma viagem os dois se beijaram e Rony começou a pensar. Eu podia perder minha melhor amiga, que eu não sabia a história toda. Bom... Ou ganhar a mulher da sua vida. Ganhei. Desde então, os dois nunca mais se separaram. Já são 30 anos de casamento e um filho. Existem coisas, às vezes, que você não consegue explicar, né? Hoje, eu sei que, por todos aqueles momentos em que eu vi o Rony, que eu nasci apaixonada por ele. Eu sempre fui apaixonada por ele, sempre. É uma coisa muito forte na minha vida. É um amor para sempre. Kika sempre teve certeza que Rony era o primeiro e o maior amor da vida dela. Já a ficha dele demorou para cair, mas hoje... Existe essa história de alma gêmea, de metade da laranja, de tampa da panela, coisa que a gente ri e acha graça e tal. Com a gente é assim. A Kika, ela é a minha outra parte. Ela é feita para mim. Eu não vejo, Thalita, a minha vida sem ela. Nós somos um só. Descobri que é possível. Sandy e o marido, o cantor Lucas Lima, estão casados há 7 anos. Esse é outro caso em que o primeiro amor foi o definitivo. Lucas foi o primeiro namorado da cantora. Ela tinha 16 anos e ele 17. Mas o namoro adolescente durou pouco. Sandy se separou e namorou o ator Paulinho Vilhena. Novamente solteira, ela reatou com Lucas. Os dois se casaram e hoje são pais de Theo, de 1 ano e meio. Mas o que faz 2 pessoas separadas por muito tempo resolverem dar uma segunda ou última chance ao amor? Será que existe uma fórmula para reconquistar a paixão do passado e criar uma nova história? Eu acho que é possível, assim. Eu acho que as pessoas podem se transformar. As pessoas mudaram e aí se reencontram e conseguem conviver, conseguem aceitar
a pessoa da forma que ela é. Para a psicóloga Roberta Passos, encarar o reencontro como uma nova história é o primeiro passo para o amor do passado ter chances de se tornar o do futuro. Para retomar um amor, acho que a pessoa tem que ter em mente, primeiro, que ela não vai reencontrar aquela pessoa que ela deixou anos atrás. Então, acho que essa é a primeira coisa, porque às vezes fica aquela ilusão, eu vou encontrar aquela pessoa, ela não vai ser mais a mesma pessoa, porque ela já passou por experiências outras da vida, amadureceu como a própria pessoa, então ela é diferente. Marcela e Eduardo estão casados há 4 anos. Mas a história de amor deles começou há muito tempo, ainda na adolescência. A primeira vez que eu a vi, a gente não se falou. Foi em 97, nós estávamos num evento da escola, e aí eu olhei para ela, eu a vi e comentei com um amigo, um grande amigo meu, que até hoje é meu irmão, de que eu achava que eu tinha encontrado a mulher da minha vida. O namoro começou no ano seguinte, mas durou poucos meses. Na época ele era bem ciumento, era bem possessivo, assim. Isso era na primeira vez, né? Na segunda não era tão bem assim. Mais ou menos, né? Entre idas e vindas se passaram 13 anos. Até que Marcela tomou uma decisão. Pediu Eduardo em namoro mais uma vez. Agora tinha de ser para valer. Daí começamos a namorar. Depois de um tempo ele foi morar comigo. E depois de um ano disso, ele me pediu em casamento. Isso. Né? E depois do pedido de casamento, uma semana depois... Ela descobriu que estava grávida. Eu descobri que estava grávida, do Benício. O casal acredita que o relacionamento só deu certo quando os dois amadureceram. Em determinado momento você passa a ter menos ciúme, você passa a entender melhor a outra pessoa, você passa a demonstrar que você está mais maduro para poder assumir um relacionamento e perdurar nesse relacionamento. E o mais importante, eles esqueceram as mágoas do passado. Eu cheguei a pedir perdão por tudo aquilo que eu tinha feito de errado e vice-versa. E mostrei, e tentei explicar os motivos de tudo isso e mostrei que nós evoluímos. Apesar de estarmos indo e voltando, foi uma evolução constante para a gente conseguir se unir e ficar junto para sempre. Jovens ou mais experientes. O importante é entender os sintomas do coração e não deixar a felicidade escapar. O grande amor da sua vida, muitas vezes, está do seu lado e você não percebe. Experiência vivencial. Pode acreditar, abre o olho, de repente, ó, não precisa procurar longe, não. Grande, Roré. Às vezes não precisa procurar muito longe, né? É preciso conhecer a pessoa, né? Às vezes até conhecendo, você depois não conhece. Então, que sirva inclusive de alerta. Preste atenção, muito cuidado com os relacionamentos que você encontra por aí, principalmente pela internet. Nós mostramos há poucos dias aqui no Hoje em Dia o caso de uma inglesa que conheceu um canadense via rede social e os dois marcaram casamento mesmo sem se conhecer pessoalmente. E essa história não terminou muito bem, não. Vamos acompanhar. Há 10 meses, a cantora Evangelina, de 40 anos, começou uma amizade virtual com o fisiculturista e professor de ginástica Daryl, de 38 anos. O relacionamento se aprofundou e Daryl pediu Evangelina em noivado. Ela disse sim, mesmo sem nunca ter estado com o pretendente. O casal conversava pelo telefone várias vezes por dia. A inglesa combinou com o canadense que viajaria quase 6.000 quilômetros para conhecer o noivo pessoalmente e se casar no aeroporto de Toronto, no Canadá. O casamento estava marcado para o próximo domingo, dia 14 de fevereiro, que é dia dos namorados em vários países do hemisfério norte. Empolgada, a mulher compartilhou nas redes sociais o acontecimento. Mas, quando a data da viagem ficou mais perto, Daryl começou a dificultar o casamento, dizendo que estava trabalhando muito e estava estressado. Foi então que a britânica começou a receber uma enxurrada de mensagens de outras mulheres que diziam para ela não acreditar em Daryl. Contavam ter tido um caso com ele, mas foram enganadas.
Pressionado pela futura noiva, Daryl tentou negar os casos, mas acabou admitindo que não iria se casar com ela. Evangelina acabou sem casa e sem planos, já que havia vendido tudo para ficar com ele. E está se mudando para Nashville, no Tennessee, Estados Unidos. Que ela tenha mais sorte lá nos Estados Unidos. Ainda no noticiário internacional, você que é pai, que é mãe, já imaginou, preste atenção, já imaginou o seu filho naquele inverno rigoroso, pelado, tomando banho de água fria? Não dá para imaginar, né? Mas isso acontece. E em uma escola infantil na Rússia. Dá só uma olhada. Crianças de uma pré-escola na Sibéria, que é uma das regiões mais frias do mundo, fazem exercícios físicos do lado de fora e em temperaturas congelantes. Depois elas ficam apenas com a roupa de baixo e em seguida jogam um balde de água fria sobre si mesmas. Mas antes dos banhos gelados, os alunos passam por 3 anos de treinamento e acompanhamento médico. A atividade é para melhorar a saúde e boa forma dos pequenos. A prática já existe há 15 anos e os professores garantem que nunca ninguém ficou doente por causa disso. Olha aí, agora se fosse, por exemplo, assim, uma sereia jogar um balde de água como a gente está vendo aí, não daria muito certo não, né?